tem que ser resistente, não é? Material resistente para aguentar esses impactos aqui dos últimos seminários, tem não? Pessoal, bom dia. Então, vamos iniciar então o seminário, onde agora é o nosso amigo. No primeiro slide tem o nome dos integrantes, Matheus, ou não? Ou melhor, a hora que vocês começarem a fazer a apresentação, cada um se identifique, que aí fica mais fácil para eu fazer as anotações, pode ser? Combinado? Pode, mas tem um nome no grupo também na capa. Ah, tá. Então você deixa só você já pode projetar, se você quiser projetar, Tá, aí vou eu já projetar anoto. aqui, peraí. Só um minuto. E aí eu já fecho o meu microfone também, né? Depois que eu fizer as anotações, eu já fecho o microfone. Isso, aqui já falamos finalmente, isso, vamos lá. Isso, Matheus, só um minutinho para eu anotar. Então, o primeiro que vai apresentar é o Felipe, está na sequência aí nas apresentações também ou não? Perdão, professor, tá com o microfone desligado. Como fechado, Não, né? o primeiro sou eu. Então, o primeiro é Matheus, é É, isso? isso. Depois quem é o próximo? Depois é o Igor, Igor, então deixa eu anotar aqui. só que o Igor. Igor ficou com 2 capítulos, ele ficou com um agora e depois no final ele apresenta de novo. Ah, tá, mas aí eu volto aqui no nome dele, não tem problema nenhum. É só ele se identificar a hora que ele estiver apresentando. Depois é quem? Depois é o Nathaniel. Na- Nathaniel. Isso. Nathaniel. E depois? Depois o Gregory. Gregory. Uhum. O Felipe E Raimundo. depois é o Felipe. Aí a última parte fica com o Igor também de volta. Certo. Ok. Então, eu vou fechar meu microfone aqui e nós podemos dar início, então, ao seminário de vocês. Um seminário para vocês. Se for Tá bom. necessário, assim, extremamente que eu achar necessário fazer alguma observação, talvez não dá tempo da gente voltar, eu peço licença. Pode ser? Vocês me permitem? Eu fiz Pode isso com ser. a Mariana, parece que ela ficou meio chateada, porque acabou interrompendo o raciocínio. Mas tem hora que eu acho que é mais rápido, talvez. Tá bom. Tá bom? Então tá ok. Boa apresentação para Aí meu capítulo é sobre revestimentos, limpeza e preparo de superfície. Aí preparo de superfície. Sobre o ponto de vista industrial, o ferro e o aço carbono assumem primordial importância. Simultaneamente, carecem de proteção contra a corrosão. O filme do produto da oxidação que se forma em sua superfície, seja em meios atmosféricos, seja em meios químicos, é o oposto dos filmes autoprotetores encontrados em outros materiais metálicos. É de formação descontínua, permeável, com tendência a crescer indefinidamente até a completa degradação do material metálico. A limpeza e a preparação da superfície é uma das etapas mais importantes para que um revestimento apresente o desempenho esperado. Essa etapa visa basicamente remover os contaminantes da superfície e criar condições para que proporcionem aderência satisfatória aos revestimentos. Impurezas. Para a aplicação de revestimento, faz-se necessária a remoção de impurezas existentes na superfície metálica, para que, assim, não existam falhas no revestimento aplicado e para promover a aderência necessária do revestimento. As impurezas podem ser, assim, classificadas em oleosas, semissólidas, sólidas, óxidos e produtos de corrosão. Os meios de remoção são 4. São limpeza com solventes, limpeza por ação química,
limpeza por ação mecânica e limpeza por meio de hidrogeamento. Uma vez caracterizadas as sujidades mais comuns que se apresentam em uma superfície metálica, os meios mais frequentes utilizados são limpezas, como eu disse, solventes, limpeza com ação química e mecânica. Esses meios podem ser empregados isoladamente ou associados. São muitos os fatores que devem ser levados em consideração, entre quais o estado inicial do material a ser tratado, o fim a qual se destina, as condições econômicas, prazo, agressão ao meio ambiente e o equipamento disponível. Agora eu vou falar um pouco de limpeza com solventes. Na maioria dos casos, a limpeza por meio de solventes é apenas uma das etapas do processo de preparação da superfície, para posterior aplicação de revestimentos. No caso, por exemplo, das superfícies ferrosas oxidadas, após a limpeza com solvente, faz-se a remoção dos produtos de corrosão por meio de outros métodos adequados. Características de limpeza com solventes: utilizados principalmente na pré-limpeza ou então quando se deseja um tratamento rápido, custo e toxicidade geralmente elevados. Limpeza por ação química. Ela é dividida em duas, que é a decapagem ácida e a decapagem alcalina. Agora eu vou falar da decapagem ácida. Antes da operação da decapagem ácida, propriamente dita, as peças ou componentes são submetidas a um processo de limpeza para remoção de contaminantes indesejáveis, principalmente os oleosos, a quais são removidos por meio de solventes, detergentes ou soluções alcalinas. O funcionamento da decapagem ácida é assim: o ácido reage com a carepa de laminação, transformando o material em material solúvel. Agora, a decapagem alcalina. A ação de certas bases, como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, sobre metais chamados leves, como alumínio e zinco, é bastante conhecida, ocorrendo o ataque do metal, como no caso do fosqueamento do alumínio por soluções cáusticas. Como, porém, a predominância dos materiais metálicos usados pertence ao ferro e aço, pode-se limpá-las por decapagem alcalinas, pois os mesmos não são atingidos em meio alcalino. Limpeza por ação mecânica. Limpeza por meio de ferramentas mecânicas ou manual. Com o uso de ferramentas, remove-se os produtos de corrosão da superfície. Dentre as ferramentas, pode-se citar as ferramentas mecânicas, são pistola de agulha, escovas de aço e lixadeira rotativa. As manuais são lixas, raspadeiras e martelos de impacto. Limpeza por meio de jateamento abrasivo. O processo de jateamento consiste basicamente em se fazer colidir com a superfície a ser limpa partículas de abrasivo a alta velocidade. A projeção pode ser feita através de ar comprimido ou por meio de força centrífuga. Na maioria dos serviços, a projeção através de ar comprimido é a forma mais utilizada. A qualidade do ar deve ser limpa e seco desse abrasivo. A qualidade e características dos abrasivos, fatores monitorados, granulometria, salinidade, devem estar isentos de sais ou em níveis que atendam às normas vigentes. Os abrasivos. Os principais abrasivos utilizados para jateamento são escória de fundição de cobre, granalha de aço, bauxita sintetizada, areia. A seleção do abrasivo vai depender de uma série de fatores, tais como tipo e local do serviço a ser executado, condições operacionais, tipo de equipamento de jateamento, grau de limpeza a ser obtido e legislação ambiental. Limpeza por meio de hidrojateamento. Em um dos processos em que a remoção dos contaminantes é feita utilizando-se a água a altas pressões. É um método de preparação de superfície bastante utilizado no campo da pintura anticorrosiva e possui, dentre outras, as seguintes características: é eficiente na remoção de contaminantes da superfície, em especial sais solúveis, que são, em muitos casos, responsáveis diretos pela degradação do revestimento e corrosão do substrato, não gera pó durante a operação de limpeza nem produz faíscas, não é nociva ao meio ambiente, nem prejudicial à saúde, desde que no processo exista um sistema para coleta e tratamento dos resíduos retirados da superfície. O condicionamento da superfície, agora. Após o preparo da superfície e antes da pintura, por vezes, a superfície metálica precisa ser condicionada para receber a tinta de fundo. Um dos processos utilizados é a fosfatização, que tem como função melhorar a aderência das tintas, retardar a corrosão da chapa, aumentar a proteção anticorrosiva do revestimento. Agora o capítulo 22, revestimentos metálicos.
Finalidades. Os revestimentos metálicos são usados com diferentes finalidades, como, por exemplo, decorativo, resistência ao atrito, resistência à oxidação em contatos elétricos, endurecimento superficial, resistência à corrosão. Os metais empregados no revestimentos anticorrosivos podem ter suas ações protetoras explicadas por diversos fatores, como formação de películas protetoras de óxido, hidróxido ou outros compostos pela reação com os oxidantes do meio corrosivo. Os metais usados nos revestimentos apresentam valores elevados de sobreintensão ou sobrevoltagem, sendo, por isso, mais resistente ao ataque ácido em meios não aerados. Aí os tipos, as técnicas são eu coloquei aqui 5, né, porque tem mais, só que eu coloquei só essas 5. Começa na cladização. A cladização é um método de revestimento para controle de corrosão, muito usado na indústria química. Pode ser feito pela laminação conjunta a quente de chapas de metais base e do revestimento pelo processo de explosão ou por solda. A complexidade do equipamento é que vai ditar o método mais indicado. No processo de explosão, tem-se a cladização da chapa do metal base com a chapa de revestimento em consequência do duplo efeito do aquecimento intenso e da forte pressagem resultante de uma explosão feita sobre as duas chapas metálicas superpostas. Agora, a imersão a quente. É o revestimento metálico que se obtém por imersão do material metálico em um banho de metal fundido. É um processo muito usado para revestimento de aço com estanho, com cobre, com alumínio e com zinco. No caso do revestimento de aço carbono com alumínio, tem-se a aluminização. No caso do zinco, a operação de revestimento é chamada de galvanização ou zincagem por imersão a quente, obtendo-se o aço galvanizado. A aspersão térmica ou metalização. O processo de aspersão térmica consiste na aplicação de um revestimento metálico ou não metálico, usando-se uma pistola de aspersão ou metalização. Basicamente, uma pistola de metalização é dotada de chama oxiacetilínica e é alimentada com fio ou pó do material metálico a ser usado como revestimento. A liga ou metal é aquecida até fusão e, por meio de ar comprimido, é projetada sob a forma de finíssimas partículas em um substrato adequadamente preparado, como, por exemplo, para o jateamento abrasivo. Quando as partículas metálicas tocam o substrato, se solidificam, ligando a superfície metálica a ser protegidas em camadas lamelares. Eletrodisposição. É um processo comumente utilizado, pois se consegue revestimento muito fino e relativamente livre de poros. É economicamente importante porque se consegue proteção adequada com uma camada bem fina, evitando-se excesso do metal eletrodepositado, que pode ser caro. Utiliza-se geralmente a eletrodisposição para revestimento com ouro, prata, cobre, estanho, níquel, cádmio, cromo e zinco. Nesse processo, o material a ser protegido é colocado como cato de uma cuba eletrolítica, onde o eletrólito contém sal do metal a ser usado no revestimento, podendo o ânodo ser também do metal a ser depositado. Redução química. São os revestimentos obtidos pela redução de íons metálicos existentes na solução. O metal é precipitado, formando uma película aderente à base metálica. É um método conveniente para revestir peças de formas complicadas em interior de tubos que sejam difíceis de serem removidos por outros métodos. A minha parte foi essa, eu vou passar agora para o Igor. Estão me ouvindo aí? Sim. Bom dia, meu nome é Igor e na minha parte irei falar sobre revestimentos não metálicos inorgânicos. Primeiramente, esses revestimentos são constituídos de compostos inorgânicos, nos quais são depositados diretamente na superfície metálica ou formados sobre essa superfície. Entre esses revestimentos podem ser destacados esmaltes vitrosos, vidros, porcelanas e cimentos. Entre os processos usados para a obtenção de revestimentos inorgânicos, destacam-se a anodização, cromatização e fosfatização. Irei começar primeiramente falando sobre a anodização.
que é um processo eletroquímico que visa formar uma camada de óxido na superfície de um metal. Esse filme formado estabiliza a superfície, impedindo que o material oxide ainda mais. A camada de óxido serve como um isolante elétrico e ainda pode ser utilizada para fins estéticos, ao ser pigmentadas com cores. Para obter uma proteção mais duradoura, procura-se obter uma camada de óxido por métodos químicos ou métodos eletrolíticos. A cromagem, também designada por cromatização, consiste no processo no qual o revestimento obtido é produzido em soluções contendo cromatos ou ácido crômico. Esse revestimento pode ser realizado sobre um metal ou sobre camadas de óxidos ou de fosfatos, tendo como objetivo aumentar a resistência à corrosão. A cromatização é mais usada para alumínio, magnésio, zinco e cádmio. Agora irei detalhar mais sobre a fosfatização, que ela permite a aplicação da camada de fosfato sobre variados materiais metálicos, como ferro, zinco, alumínio. Dentre a fosfatização, irei detalhar em subdivisões, que primeiramente é histórica e evolução, que em 1906 a fosfatização se chamava colestização, devido ao T.W. Coslet, que, ao conseguir sua patente, baseava seus estudos na imersão do objeto metálico em solução quente de ácido fosfórico diluído, onde havia aparas do mesmo metal. Após vários anos de estudos exaustivos das reações envolvidas na formação de fosfatos insolúveis, levou o processo de fosfatização a um ponto de ser possível obter reconhecimentos à temperatura ambiente. Sobre as reações envolvidas no processo, pode-se destacar três, que é os agentes aceleradores, o aprimoramento da técnica de fosfatização baseou-se na descoberta de meios ou substâncias que deslocassem o equilíbrio no sentido favorável, que estão entre eles o efeito da corrente elétrica, a adição de aceleradores. Por exemplo, nessa adição de aceleradores, tem-se substâncias oxidantes, como ácido nítrico e clorídrico, as substâncias redutoras, nitrito de sódio, as substâncias orgânicas, ácido pícrico. Sobre o efeito de temperatura e do tempo, com a evolução do processo, atualmente já se tem a fosfatização à temperatura ambiente, anteriormente feito a partir do aquecimento do rubro. As dificuldades de antes já foram contornadas pela ação dos aceleradores dito anteriormente. Na nucleação, quando a fosfatização é feita por jateamento, observa-se o ângulo de incidência e a pressão empregada, levando-se em conta o tempo reduzido e a qualidade da camada. Em relação ao estado de superfície, ele é um requisito essencial à fosfatização de qualidade. Por exemplo, gorduras, óleos e óxidos atuam de maneira diversa na adesão. Os resíduos alcalinos, até certo ponto, atuam de modo benéfico, promovendo a elevação do pH, por exemplo. Porém, quando a elevação do pH ocorre em quantidades excessivas, há a formação de pequenos cristais, que não tem nenhum valor industrial. Por outro lado, os resíduos ácidos de uma decapagem convencional retardam o início do processo pelo aumento da fase da decapagem. Podemos, sobre a classificação dos processos de fosfatização, pode-se detalhar em 4, que é a composição do banho, sendo na sua maioria fosfato de ferro ou zinco, a temperatura, que é a fosfatização a quente, que na maioria das vezes, todas as vezes é acima de 80 graus. O tempo também, que é dividido em 3, que é a fosfatização normal, que é acima de 30 minutos, a acelerada, que é abaixo de 30, e a rápida, que é abaixo de 5. E por último, o modo de aplicação, que é por meio de imersão ou de jateamento. Sobre os empregos, é importante falar que na escolha de um determinado fosfato para uma dada aplicação, há que levar em conta uma série de fatores, uma série mesmo, mas eu vou destacar aqui só as principais, que é, por exemplo, o tamanho e formato das peças, número de peças a serem processadas, o espaço disponível e as instalações existentes. Agora, sobre a fosfatização de metais não ferrosos, que com a utilização cada vez maior de metais não ferrosos, principalmente zinco, alumínio e ligas de magnésio,
foram desenvolvidos processos de fosfatização para promover maior aderência de tintas à superfície desses metais. Agora, para finalizar a parte do meu capítulo, da minha apresentação, eu vou falar sobre o procedimento típico, que é uma descrição típica da fosfatização por imersão, que é dividida em 8, que começa do desenxaguamento alcalínico, depois enxaguamento, decapagem ácida, enxaguamento, ativação, fosfatização, de novo enxaguamento e, por último, a passivação. E também, depois dessas, tem a etapa de secagem e estufa e, por último, a pintura. A minha parte acabou. Bom, meu nome é Nathaniel, eu vou apresentar o capítulo 24, uma parte dele, né, que é o revestimentos não metálicos orgânicos. Vou falar um pouquinho sobre tintas polímeras. Dentre as técnicas de proteção anticorrosiva existentes, a aplicação de tintas ou de sistema de pintura é uma das mais empregadas. A pintura, como técnica de proteção anticorrosiva, apresenta uma série de propriedades importantes, tais como facilidade de aplicação e de manutenção, relação custo-benefício atraente. Com o desenvolvimento de resinas, melhorou bastante as pinturas. Algumas resinas utilizadas são acrílica, borracha clorada e silicone. Agora, em referência às constituintes das tintas, uma tinta líquida ela tem os constituintes fundamentais: veículo fixo, pigmentos, solventes e aditivos. As tintas em pó contêm todos os constituintes, menos os solventes. Falar um pouquinho sobre veículo fixo. Ele é um constituinte ligante ou aglomerante das partículas de pigmento e o responsável direto pela continuidade e formação da película de tinta. Os solventes, eles são substâncias puras empregadas tanto para auxiliar na fabricação das tintas, na solubilização da resina e no controle de viscosidade. Os aditivos, eles são compostos empregados em pequenas concentrações nas formulações das tintas com o objetivo de lhes conferir ou às películas determinadas características que sem elas seriam inexistentes. Alguns tipos de aditivos são secantes, antissedimentantes, antinata e plastificantes. Os pigmentos, eles são partículas sólidas, finamente divididas, insolúveis no veículo fixo, utilizados para se obter, entre outros objetivos, proteção anticorrosiva, cor, opacidade, impermeabilidade e melhoria das características físicas da película. Alguns pigmentos são anticorrosivos, opacificantes, coloridos e cargas. Dentre os pigmentos, eles podem ser de natureza inorgânica ou orgânica. Os inorgânicos, por sua vez, podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais estão disseminados pela crosta do globo terrestre. Os sintéticos apresentam-se sob forma mais pura, rede cristalina mais regular e tamanho da partícula mais uniforme. Dentre os pigmentos inorgânicos, tem alguns grupos importantes. São o grupo do dióxido de titânio, grupo do zinco e grupo do óxido de ferro. Agora, em referência às películas de tinta, a película que se forma sobre a base ou substrato deve ser considerada de grande importância, pois, em razão de suas características, um sistema de pintura anticorrosiva pode ou não apresentar desempenho satisfatório. A formação de uma película depende fundamentalmente de dois fatores: coesão entre os constituintes do revestimento e adesão do revestimento ao substrato. O mecanismo de formação da película, ele entende-se como a forma pela qual um filme úmido de tinta se converte num filme sólido com as propriedades desejadas. Na vaporização de solventes, eles utilizam produtos já polimerizados e solubilizados com auxílio de solventes. Quando a solução é aplicada sobre uma superfície, os solventes se evaporam,
deixando sobre a superfície uma película sólida, adesiva e contínua. Na oxidação, esse tipo de mecanismo, a formação da película ocorre através da evaporação dos solventes e da reação da resina com o oxigênio do ar através das duplas ligações existentes nas moléculas dos óleos vegetais normalmente empregados. E tem algumas resinas na quais a polimerização se processa com auxílio da energia de ativação, geralmente térmica, que seria a ativação térmica. Os mecanismos de proteção anticorrosiva conferidos por uma tinta ou sistema de pintura são definidos, tornando-se aço como substrato de referência. Existem basicamente 3 mecanismos de proteção: barreira, inibição, que é a passivação anódica, e eletroquímico, que é a proteção catódica. As características dos veículos fixos. Ele é formado por um ou mais tipos de resina. As propriedades finais da película dependem basicamente do tipo de resina empregada na formulação da tinta. Os processos para a aplicação de uma tinta sobre uma superfície são basicamente 4: imersão, aspersão por meio de pistola convencional ou por meio de pistola sem ar, a trincha e a rolo. Sistemas de pintura são um conjunto de operações realizadas para aplicação de um revestimento à base de tintas. Para uma tinta aderir bem a uma superfície, deve-se aplicá-la sem que existam impurezas sobre a última, como ferrugem ou outros óxidos, sais solúveis, poeira, óleos e graxas, restos de tintas desagregados ou em desagregação, umidade, produtos químicos, carepa de laminação e entre outros. A seleção de um sistema de pintura ela não é uma tarefa fácil, pois existem vários fatores a considerar para submeter uma pintura técnica e economicamente satisfatória. Para isso é importante que os engenheiros ou técnicos responsáveis por essa tarefa tenham conhecimento adequado das características técnicas da tinta. Pronto. Olá, eu vou dar continuidade a essa parte aí, depois eu vou dar início ao capítulo 25. Vou falar de métodos aplicáveis em diferentes regiões atmosféricas, começando a mais simples, a menos problemática, atmosfera rural e urbana. Atmosfera pouco agressiva, então os usos de pinturas protetoras para a conservação do material metálico podem ser feitos com pinturas aquídicas, que são pinturas que proporcionam um bom desempenho e baixo custo econômico. Esses sistemas de pintura é executado com os seguintes passos. O primeiro passo é basicamente usado em todas as atmosferas diferentes, que é o desengorduramento da superfície e o jateamento industrial. Nesse processo que é mais simples, basta uma tinta de fundo, que é 2-demão da tinta aquídida com óxido de ferro, e o acabamento, no caso seria decorativo, 2-demão da tinta da cor que preferir. Agora na atmosfera industrial e marinhas, de nível moderado. Regiões onde tem grande presença desses gases intensificadores da corrosão, como o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, há maior importância do uso de pinturas anticorrosão. O uso de tintas epóxicas ou poliuretanos. Primeira etapa para a execução é aquela de desengorduramento. A segunda vai usar uma tinta epóxi curada com poliamina pigmentada, com óxido de ferro, com uma espessura de 35 micrômetros, básico, como uma tinta de fundo. Né? E depois uma demão de tinta epóxi curada com amina HB, com espessuras seca de 10 micrômetros, que é a tinta intermediária. 2 demãos com essa espessura seca de 35 micrômetros por demão de uma dessas tintas de poliuretano alifático, que tem cor, brilho, epoxia e amina, que sofre deslizamento ou empoeiramento. Agora, para atmosferas industriais e marinhas de intensa atividade de corrosão.
Nessas atmosferas, a taxa de corrosão do aço é bem mais elevada. Falhas em revestimento que só protege da penetração da corrosão, faz-se uso de tintas ricas em zinco. Em caso de falhar o revestimento por completo do material zinco, irá retardar o processo de corrosão. A preparação mínima da superfície, desgorduramento, uso de uma tinta rica em zinco, né, à base de silicato de etila, com 65 a 75 micrômetros, e uma demão de tinta epóxi com espessura seca de 35 a 45. Uma tinta intermediária para selar toda a camada. Agora, para aplicar em estruturas enterradas ou imersas em águas de intensidade agressiva, a proteção da estrutura metálica enterrada ou imersa é feita normalmente combinando-se a pintura com proteção catódica. Um dos sistemas de pintura mais empregado para essa finalidade usa-se tintas epóxicas bituminosas. O procedimento é preparação mínima da superfície e 2 demãos de tinta epóxi alcatrão, de olha curada com poliamina, de alta resistência à abrasão com espessura seca de 180 micrômetros a 220 por demão. Agora, estruturas metálicas sujeitas a temperatura elevada. A escolha de um sistema de pintura para tais condições depende da faixa de temperatura de trabalho da estrutura ou do equipamento. São considerados seguir 2 níveis de temperatura, de 250 até 500. Para isso, a preparação também de desgorduramento de ateamento e 2 demãos da tinta aquoide silicone pigmentada com alumínio, com espessura seca de 20 a 25 micrômetros. Acima de 500 graus não é necessário aplicação de... Não tem necessidade da aplicação dessa tinta, que acima de 500 graus o processo de corrosão é bem reduzido, né? Agora, para revestimentos de alta espessura. Revestimentos com borracha, revestimentos internos de tanques que armazenam produtos ácidos, com ebonite, que é borracha de etileno butadieno, que é muito usado também em partes de equipamentos sujeitos à ação abrasiva. Revestimentos de tubulação enterradas ou submersas como gasodutos, oleodutos e adutoras. Revestimento com espessura geralmente de 3 a 6 micrômetros. Para isso também é importante ter a inspeção, né? Porque essa tinta não vai durar para sempre, né? A inspeção de pintura de controle e de qualidade. A inspeção deve ter 3 fases distintas: a das tintas recebidas, a da limpeza e aplicação e a manutenção e o desempenho. A primeira etapa é a inspeção de tintas recebidas. É importante, pois evita, né, que as tintas que estão em conformidade com as especificações sejam aplicadas, o que certamente levará às falhas da produção anticorrosiva. Depois, a inspeção de aplicação deve ser efetuada para verificar se a tinta é aplicada dentro do melhor preceito da técnica de aplicação, deve a partir de análises feitas por um inspetor, que vai verificar se a superfície foi adequadamente preparada. E a fase de manutenção, que deve ser programada após a pintura final, períodos de manutenção, visando sempre manter a integridade da película, para que não haja processo corrosivo. Agora eu vou falar de áreas mais comuns sujeitas a falhas de corrosão. A primeira é a estagnação de água, razão mais frequente, né, de falhas em base de colunas, estruturas metálicas, parafusos e porcas, problema de questão da reação catódica, né? Arestas ou cantos vivos, estruturas deformadas, regiões onde as condições ambientais favorecem o processo de corrosão, áreas de materiais onde houve aplicação incorreta da pintura protetora. Agora eu vou falar dos polímeros. Revestimentos polímicos vem sendo crescente considerado como uma solução na proteção de materiais metálicos contra corrosão e desgaste. A tecnologia de aspersão térmica permite a aplicação de polímetros sobre diversos materiais de substratos e diversas espessuras. Para variadas condições ambientais, polímeros depositados por esse processo têm potencial tanto para reduzir custos como materiais. Como para melhorar o desempenho dos revestimentos em ambientes agressivos, nesse trabalho foram aplicados revestimentos, polímetros, poliéster, éter cetona, que é o PEC.
a poliamina 12 sobre substratos de aço carbono, utilizando o processo de aspersão térmica. A chamada de baixa velocidade, revestimentos de alta qualidade foram obtidos por essa técnica. Foram avaliadas as características dos materiais e dos revestimentos obtidos, especialmente quanto às propriedades mecânicas de desgaste e corrosão. De acordo com os resultados obtidos, podem-se afirmar os revestimentos estudados. Pode-se afirmar os dados e ser utilizados por sucessão e aplicação que envolvam. A vantagem dos usos de polímeros são, principalmente, leveza, a resistência, o baixo custo, também a resistência química dele também, pouca necessidade de manutenção e maleabilidade. Agora eu vou dar início ao capítulo 25 e falar sobre proteção catódica. O que é a proteção catódica? É uma importante técnica para a proteção contra a corrosão de instalações metálicas enterradas ou submersas. Além dessas instalações, a proteção catódica também é utilizada para a proteção de ferragens, de reforços, de estruturas de concreto. A definição de que é uma proteção catódica é definida por uma redução ou eliminação da corrosão, tornando o metal cátodo por meio de uma corrente impressa ou anexado por um ânion de sacrifício. No caso, é muito comum acontecer quando a pessoa coloca um parafuso de alumínio ou de zinco em estrutura metálica, aí o parafuso enferruja devido a essa ação catódica. De método de galvanização, que é o método de galvanização, né? Geralmente magnésio, alumínio, zinco, né? A proteção catódica é a preservação da corrosão eletrolítica de uma estrutura metálica com uma tubulação, fazendo com que ela atua de cátodo, em vez de ânodo, de uma célula eletroquímica. A corrosão é a principal causa de falha prematura de estruturas metálicas. Os operadores podem entender que a vida útil de suas instalações e equipamentos instalados em sistemas de proteção catódica e testando-os regularmente. Uma ampla gama de aplicações civis e industriais usa esse sistema para prevenir a corrosão por muitos anos. Eles são normalmente instalados durante a construção original em grandes expansões ou atualizações. Os mecanismos. O processo de corrosão em uma estrutura metálica submersa se caracteriza pelo aparecimento em áreas anódicas e catódicas na estrutura metálica do material, com consequente ocorrência de um fluxo de corrente elétrica no sentido convencional nas áreas anódicas e catódicas na superfície do material metálico, com a consequente ocorrência de um fluxo de corrente elétrica no sentido convencional das áreas anódicas para as áreas catódicas através do eletrólito, sendo o retorno dessa corrente elétrica realizado por intermédio do contato metálico entre essas regiões. A ocorrência dessas áreas de potenciais diferentes ao longo de uma tubulação de aço ou de uma chapa metálica mergulhada em um eletrólito, como o solo ou a água, tem sua explicação na variação de composição química do metal, na presença de inclusões não metálicas. Métodos de proteção, agora eu vou falar do método por galvanização, método de proteção catódica. Para a obtenção da proteção catódica, existem os dois métodos, o galvânico e o por corrente expressa. O método de galvanização, basicamente, você tem dois metais de diferentes potenciais eletrólitos. Você tem o metal de sacrifício e o metal que você quer proteger. O metal de sacrifício, ele tem que ter maior potencial eletrônico, ele tem que ser mais negativo, porque o metal que você tem que proteger, ele não pode ter perda de elétrons. Então você usa o metal de sacrifício para perder elétrons, ao invés do que você quer proteger. Basicamente, resumindo isso. Nesse processo, o fluxo da corrente elétrica fornecido origina-se da diferença de potencial existente entre um metal a proteger o outro, escolhido como um ânodo, e que tem potencial mais negativo na tabela de potenciais conforme eu falei, na série galvânica. Para isso, também é preciso que os metais devem satisfazer algumas exigências, como o bom rendimento teórico da corrente em relação às massas consumidas. A corrente não deve diminuir com o tempo e o rendimento não deve ser inferior ao teórico. Aplicações típicas de ânodos galvânicos. Alumínio, estruturas metálicas imersas. O alumínio é mais para estruturas metálicas imersas ao mar. Né? Magnésio, estruturas imersas à água doce, de baixa resistividade, ou enterradas em solo com resistividade de no máximo 3.000 ohm.
Zinco utilizado mais em estruturas metálicas imersas em águas do mar ou enterradas em solo com resistência elétrica em até 1000 ohm. Para a compreensão dos ânodos galvânicos, eles são normalmente utilizados em eletrólitos de baixa resistividade elétrica em até 3000 ohms e um uso de quantidade de corrente até 5 amperes para que o processo seja economicamente viável. Agora eu vou falar do sistema por corrente impressa. Um sistema de proteção catódica por corrente impressa instalado é operado e composto por basicamente pelos retificadores, leitos de ânodos, drenagens elétricas e pontos de teste. Os retificadores são equipamentos que abaixam a tensão elétrica alternada de fornecimento, tipo, por exemplo, de 13,8 kV por 220 volts, etc. Para valores adequados, a corrente necessária para a proteção dos dutos, retificando-se para o CCC através de diodos de silício, por onda completa. O monitoramento de seus parâmetros elétricos é feito através de um shunt, instrumentos instalados no painel do mesmo. A proteção contra transistentes elétricos é feita através de para-raios fusíveis, varistores, centelhadores, aterramento, etc. O equipamento é também provido de outros dispositivos periféricos, tais como dissipadores, ajustes, para que os TEPs do transformador, quando manuais, ou módulos de controle eletrônico, quando automáticos. O leito de ânodos é construído de eletrodos de liga metálica de baixa taxa de desgaste instalado no solo. Geralmente são ligas de ferro-silício cromo ou titânio enriquecido, como óxidos de metais nobres e grafite. Os equipamentos de drenagem elétrica criam o caminho que direciona o retorno das correntes de interferência para seus circuitos de origem. São constituídos basicamente de um condutor elétrico instalado entre a estrutura interferida, o duto, e a interferente. Exemplo, sistemas de tração eletrificada. Com o sentido da corrente direcionada através de um díodo, o monitoramento de seus parâmetros elétricos e feitos através de um shunt instrumentos instalados no painel do mesmo. A proteção contra transientes elétricos é feita através de para-raios fusíveis, varistores, centelhadores, aterramentos. O equipamento também é provido de outros dispositivos periféricos, tais como dissipadores, módulos de controles eletrônicos, quando automáticos. Os pontos de teste são dispositivos acessórios que tornam o duto enterrado acessível para mediações elétricas na superfície do solo. São constituídos por cabos elétricos ligados ao duto e trazidos até a superfície, onde são instalados em caixas de concreto ou metálicas, com bornes para a conexão de instrumentos e mediação. São instalados em distâncias entre si, de modo que possibilita o conhecimento do nível do potencial elétrico conferido à estrutura protegida em toda a sua extensão. Para aferição do nível de potencial elétrico de proteção é usada uma meia pilha de cobre sulfato de cobre. Então se mede através de multímetros de alta resistência interna o potencial do duto em relação ao eletrólito do solo através da semicélula de cobre, uma vez mantida em todo o duto, o nível pré-estabelecido como proteção. O mesmo é considerado protegido contra a corrosão. Pronto. Tá, eu vou dar continuidade no que o Gregory falou. Vou falar sobre comprovação da proteção. Para a comprovação da eficiência da proteção catódica durante a operação de estrutura protegida, são indicados alguns ensaios, sendo o mais usado a medição do potencial da estrutura em relação ao meio corrosivo. Um de teste, pequenos pedaços de aço, similar ao da tubulação, cuidadosamente pesados, são conectados ao tubo por meio de um condutor isolado, ficando enterrado ali alguns meses ou mesmo um ano, após o que serão adequadamente limpos e pesados. A perda de massa, se existir, dá uma ideia de eficiência da proteção catódica instalada.
Tá. Levantamentos de campo para o dimensionamento do sistema de proteção catódica. Qualquer que seja a estrutura metálica a ser protegida, o projeto de proteção catódica só pode ser elaborado com sucesso após a realização das medições e testes de campos convenientes. A experiência do engenheiro de proteção catódica é fundamental para a realização desse trabalho e para a análise dos resultados dele provenientes. Tá. Levantamento de dados a respeito da estrutura a ser protegida. As principais informações necessárias ao planejamento das medições de campo, bem como a elaboração do projeto, são as seguintes: material de estrutura a ser protegida, especificações e propriedades do revestimento protetor, se existir, características de construção, dimensionais e geométricas, mapa e planta de localização, desenhos e detalhes de construção, localização e características de outras estruturas metálicas enterradas e submersas existentes nas proximidades. Medições e testes de campo. De posse das informações constantes do item anterior, o engenheiro de corrosão deve organizar o seu programa de levantamentos de campo, que pode utilizar todas ou algumas das medições a seguir descritas dependendo de cada caso. Medições das resistividades elétricas com as seguintes finalidades: avaliar as condições de corrosão a que estará sujeitas a estrutura metálica, definir sobre a utilização de sistema galvânico ou por corrente impressa, escolher os melhores locais para a instalação dos anodos, estudar os problemas de indução de corrente elétrica em tubulações enterradas, casos por linhas de transmissão elétricas de alta tensão. Critérios de proteção catódica. Os critérios mais seguros e adotados no mundo inteiro para saber se a estrutura metálica encontra-se protegida catodicamente consiste nas medições dos potenciais estrutura, tubo, solo, estaca, água, tanque, solo e etc. Dimensionamento de sistemas de proteção catódica. O cálculo de um sistema de proteção catódica é uma tarefa relativamente simples de ser realizada, bastante que sejam consultadas as fórmulas existentes na literatura especializadas e adotados valores corretos para alguns parâmetros importantes, como a resistividade elétrica do eletrólito, a densidade de corrente elétrica e eficiência do revestimento aplicado. Cálculo da corrente elétrica de proteção. Quando a corrente elétrica necessária para a proteção catódica de uma determinada estrutura não pode ser obtida no campo por intermédio do teste de corrente mostrado em 24.4.2, ele precisa ser calculado. A fórmula utilizada para esse cálculo é a seguinte: I igual a vezes DC vezes F, onde I é igual a corrente elétrica, A igual a área a ser protegida, DC igual a densidade da corrente elétrica, F, fator de correção da velocidade, e E é igual à eficiência do revestimento. Tá, o cálculo da resistência. O sistema de proteção galvânica funcionará de acordo com a lei de OHM, segundo a equação I igual a ΔV sobre RT, onde I é corrente elétrica de proteção, ΔV é diferença de potencial entre o anodo galvânico utilizado e a estrutura a proteger, em volts. Resistência RT, resistência total do circuito de proteção catódica. Tá, o cálculo da vida dos anodos galvânicos. Para o cálculo do tempo de duração dos anodos galvânicos, ou definição da massa total de anodos a ser utilizada para uma determinada vida, a seguinte expressão pode ser utilizada: V igual a MC vezes 0,85 sobre 8.760 vezes I, onde V é igual à vida dos anodos em anos, M igual à massa total dos anodos, C é a capacidade da corrente do anodo, I igual à corrente liberada pelos anodos, 0,85 o fator de utilização do anodo. Distribuição e fixação dos anodos galvânicos. A distribuição e o método de fixação dos anodos galvânicos ao longo das estruturas a proteger são
decisões importantes, uma vez que elas dependerão da boa distribuição decorrente. Facilidade ou dificuldade de instalações é o maior ou menor custo do sistema. Para essa escolha não existe regras definidas. O bom senso e a experiência do projetista são fundamentais para a obtenção de bons resultados. Cálculo da vida dos anodos inertes. Os anodos utilizados para o sistema por corrente impressa, embora recebam a denominação genérica de anodos inertes, sofrem certos desgastes para o passar do tempo, em função da densidade de corrente aplicada em suas superfícies. Essa densidade de corrente precisam ser mantidas dentro de determinados limites. E a vida dos anodos, nessas circunstâncias, pode ser calculada através da expressão V igual a 8,25 vezes M sobre DI, onde V é a vida dos anodos, M é a massa total dos anodos, D desgastes esperados do anodo, e a corrente injetada pelo retificador, 0,85, o fator utilizado dos anodos. Tá, vou falar sobre os instrumentos. A utilização de instrumentos adequados para medições de campo e verificação das condições de funcionamento do sistema de proteção catódica é de fundamental importância para o sucesso do combate à corrosão nas estruturas metálicas enterradas ou submersas. Instrumentos para medições de resistividades elétricas de solo. Tá. Vibroground, GOHM, Instrum. Tá. Fundidades diferentes. Normalmente 1,5 metros, 3,0 metros, 4,5 metros e 6 metros do nível do solo. E fornece leituras com boa precisão, sendo por isso mesmo dos mais utilizados nos trabalhos de produção catódica. Os instrumentos, alimentados por pilha comum de lanterna, injetam no solo, por intermédio de 2 pinos, uma corrente elétrica alternada de onda quadrada na tensão aproximadamente de 125 watts. Vou falar também sobre o Measure. Ele é o mais utilizado nas medições de resistência de aterramentos em leitos de anodos e malha de aterramento elétrico. Dispositivos de medições de resistividade elétrica de eletrólitos líquidos. A resistência elétrica medida pode, então, ser facilmente convertida em resistividade elétrica pela relação existente entre a área de uma das placas metálicas e a separação existente entre elas, de acordo com a equação utilizada para o cálculo da resistência elétrica de um condutor. Tá, vou falar sobre os voltímetros. Os voltímetros são os instrumentos mais utilizados nas aplicações de proteção catódica para as medições, principalmente dos potenciais estrutura/eletrólitos. A escolha destes aparelhos deve ser criteriosa, pois se o voltímetro adequado não for utilizado, os valores observados poderão apresentar erros grosseiros, que prometerão a análise das condições levantadas. Voltímetros com alta resistência interna. Os voltímetros utilizados para as medições em produção catódica precisam ser robustos e oferecer boa precisão, uma vez que os valores de tensão com que se trabalha são baixos e mesmo pequenas porcentagens de erro nas leituras podem conduzir a enganos significativos nos resultados finais. Além disso, os voltímetros precisam ter alta resistência interna ou alta sensibilidade para leituras corretas mesmo em circuitos com alta resistência externa. Voltímetros potenciométricos. Para medições onde a resistividade elétrica do solo é muito alta, recomenda-se utilizar o voltímetro potenciométrico com alta resistência interna. Os voltímetros potenciométricos, por intermédio de uma fonte própria de energia, pilhas comuns, equilibram o valor potencial das estruturas com a tensão fornecida pelas pilhas, proporcionando valores corretos e que se independem do circuito externo de medição. Voltímetros registradores. Indispensáveis para os estudos
para o estudo de sistemas influenciados por correntes de fuga. Esse instrumento registra continuamente os potenciais de estrutura eletrólitos em um gráfico apropriado, permitindo uma análise criteriosa das condições de corrosão ou proteção da estrutura durante grandes períodos de tempo, sendo comum observações de 24 horas para cada ponto testado. Amperímetros são utilizados para as medições da corrente elétrica de saída de um retificador, da corrente elétrica de uma cama de anodos galvânicos, da corrente elétrica que circula em um dispositivo de drenagem, sendo por isso mesmo muito úteis nas aplicações de proteção catódica. Normalmente, os próprios voltímetros anteriormente descritos são utilizados também como amperímetros. Vou falar sobre volt, OHM e miliamperímetros. São instrumentos muito utilizados principalmente para manutenção de retificadores, uma vez que permitem medições também em circuitos de corrente alternada. Combinam em um só instrumento determinações dos valores de potenciais, pequena corrente e resistências elétricas. Eletrodos de referência, também chamados de meias células ou semicélulas. Os eletrodos de referência, em conjunto com os voltímetros, são os acessórios mais importantes para os trabalhos de proteção catódica, uma vez que permitem o fechamento do circuito estrutura voltímetro eletrólitos estrutura, necessário para a realização das leituras. Os dois tipos mais utilizados para as medições de campo são os seguintes. Vou falar sobre aplicações. Proteção catódica de tubulações enterradas. As tubulações enterradas, tais como oleodutos, gasodutos, minerodutos, adútoras, redes de incêndio, etc., constituem-se nas aplicações mais comuns do sistema de proteção catódica. Proteção catódica de tubulações submersas. Para a produção de tais estruturas, como oleodutos, gasodutos lançados no mar, emissários submarinos de esgoto, etc. Também os sistemas por corrente impressa são os preferidos, embora os anodos galvânicos também sejam utilizados em função das características de cada obra em particular. Proteção catódica de pierres de atracação de navios. As estacas de aço cravadas no mar para a sustentação dos pierres de atracação do navio são normalmente protegidas com auxílio do sistema de corrente impressa. Para o caso de pequenos pierres, ou quando não se dispõe de alimentação elétrica no local, lança-se mão de anodos galvânicos. A proteção catódica nessas estruturas atual tanto nas partes cravadas no solo quanto nas partes submersas, sendo que as partes aéreas das estacas, acima do nível da água até o concreto, só podem ser protegidas com o auxílio de um revestimento adequado. Proteção catódica de tanques de armazenamento. Os tanques de armazenamento de petróleo, de derivados de petróleo, produtos químicos e água sofrem, na maioria das vezes, corrosão severa e constituem-se também em aplicações importantes do sistema de proteção catódica. Para a proteção interna das partes em contato com eletrólitos, como os selos de água salgada existentes nos tanques que armazenam petróleo. A proteção com anodos galvânicos de zinco ou alumínio é a mais recomendada, sendo os anodos fixados diretamente na chapa do fundo, com distribuição uniforme ao longo de toda a área a proteger. Proteção catódica de navios e embarcações. Outra vasta aplicação do sistema de proteção catódica consiste nos casos dos navios e embarcações de um modo geral, bem como as partes internas dos tanques de lastro de navio que transportam petróleo. Para a proteção interna dos tanques de lastro, o sistema galvânico são sempre utilizados mediante a instalação de anodos de zinco ou de alumínio, uma vez que os anodos de magnésio não são permitidos pelas sociedades classificatórias para essa aplicação.
Proteção catódica de armaduras de aço e estrutura de concreto. As experiências iniciais com o sistema de proteção catódico para armaduras e estruturas de concreto datam de 1958. Os primeiros sistemas, entretanto, somente começaram a ser instalados em 1973, nos Estados Unidos, e em 1974, no Canadá. Aplicações do sistema de proteção catódica no Brasil. Para ilustrar a importância da proteção catódica nas operações seguras das instalações metálicas enterradas e submersas, são citadas suas principais aplicações no Brasil. Oleodutos. Todos os oleodutos existem em operação no Brasil. São protegidos catodicamente e a maioria deles com sistema de por corrente impressa. Gasodutos. Assim como os oleodutos também, todos os gasodutos existentes no Brasil possuem sistema de proteção catódica, incluindo as redes de distribuição de gás domiciliar e industrial do Rio de Janeiro e de São Paulo. O sistema por corrente impressa também é o mais utilizado nesses gasodutos. Minerodutos. Os minerodutos em operação no Brasil, construídos em aço, estão todos protegidos por sistema de corrente impressa. Adúlteras. A grande maioria das adúlteras de aço das companhias de saneamento de todo o Brasil estão também protegidas catodicamente por sistemas por corrente impressa. Pronto. Eu irei falar agora sobre o capítulo 26, que é proteção anódica. Essa é a apresentação, hein, velho? Beleza. Lazare de Leanu propôs, em 1954, o emprego da proteção anódica, que é baseado na formação de uma película protetora nos materiais metálicos, por conta de uma aplicação de corrente anódica externa, na qual a mesma corrente desperta uma polarização anódica que possibilita a passivação do material metálico. Entre as condições necessárias para a aplicação da proteção anódica, duas delas se destacam, que é o material metálico deve apresentar passivação no meio corrosivo em que vai ser utilizado, e a outra condição é todas as partes expostas devem ser passivas e mantidas nessa condição. Portanto, se qualquer parte metálica não for passiva, tem-se o inconveniente de pequena área anódica ativa para grande área catódica inerte ou passiva, com consequente ataque localizado. De acordo com a tabela do slide, percebemos no ácido sulfúrico a 45% de concentração na temperatura de 65,5 graus, leva 165 mil para passivar, ou seja, como a proteção anódica é utilizada em meios fortemente corrosivos, tem sido empregados em reatores de sulfonação e tanques de armazenamento de ácido sulfúrico. Para usar a passivação anódica como meio de proteção de um certo objeto, devemos estabelecer e manter o potencial passivo em todo material metálico colocado no meio corrosivo. E para que isso aconteça, o emprego de instrumentos eletrônicos é necessário, como o potenciostato, que mantém automaticamente o potencial de passivação. O potenciostato mantém o material metálico a um potencial constante. O mesmo possui 3 terminais, como é possível ver na imagem do slide. São 3 terminais. Um é ligado ao material a ser protegido, que é o ânodo, outro a um cátodo auxiliar, aço com cromo níquel, e o terceiro a um eletrodo de referência, eletrodo de calomelano. Uma das diferenças das proteções anódica e catódica é que a proteção anódica só pode ser aplicada para metais ou ligas que se passivam, como ferro, níquel, não sendo aplicados para zinco e magnésio, ao contrário que a proteção catódica é aplicável a todos os materiais metálicos. E também outra diferença é que a proteção anódica, a corrente inicialmente aplicada é elevada, porém é pequena para manter a passividade, ao contrário da proteção catódica, onde é bem maior. E eu encerro aqui o capítulo. É isso. Ok. Nossa, eu nunca vi turma tão rápida. Meu Deus do céu. Acho que isso é a vontade de ir embora, né? É isso? Vocês estão com pressa? Pode deixar os slides aí.
Por favor. Vamos fazer uma... Vou tentar também, já que vocês estão assim, com muita pressa, mas essa parte aqui ela é fundamental, pessoal. Então, acho que tem que ficar realmente, né? Tem que ficar claro com relação a esses conceitos, né? Aqui nós estamos trabalhando, na verdade, são conceitos. Se nós tivéssemos que realmente sair, né, expert com relação aos cálculos, né, de como, né, calcular um experimento para implementar uma proteção catódica ou uma proteção anódica, com certeza nós não teríamos. A mesma coisa hoje, quando o Salomão apresentou com relação à questão de inibidores, ele não, em nenhum momento ele apresentou a equação matemática para calcular, né, a espessura da película, a elasticidade da película, a aderência dessa película na superfície, porque isso já teria que entrar realmente num curso mais aprofundado de corrosão. Mas o que nós estamos querendo aqui é que fique pelo menos a noção, né? E é isso que nós vamos trabalhar. Bom, nosso amigo, vamos ver se eu consigo aqui fazer uma síntese. Matheus que começou, não foi isso, Matheus? Matheus Luiz, né? Foi. Então, o Matheus mostrou aqui para nós, deixa eu só voltar aqui no capítulo do Mateus, que eu acabei descendo aqui, e aí eu preciso voltar aqui. Com relação aos... Vamos lá, foi no capítulo... você começou no capítulo... investimentos não metálicos. Começamos... Bom, nós tínhamos parado lá no projeto... isso. Limpeza e preparo de superfície, não é isso? Isso. Qual é o objetivo de fazer limpeza e preparo da superfície? Por que fazer isso? Primeiramente é para, tipo assim, como para tirar a ferrugem, né, geralmente, aí fazem essa limpeza e preparo da superfície, geralmente para, como os meninos falaram, para colocar tinta, para ampliar o tempo, para diminuir a corrosão, aí prepara antes. Por que quando eu preparo a superfície e posteriormente aí veio os capítulos, né? Então eu fiz o revestimento, limpeza e preparo da superfície, não é isso? Aí depois veio, né? Eu discutindo, os meninos mostraram aí os vários mecanismos para revestimento metálico, né? Depois revestimentos não metálicos inorgânicos e finalmente o revestimento, né? No caso orgânico, por exemplo, tintas, né? E também polímeros. Então, eu preparo a superfície e depois eu venho ou revestimento metálico, revestimento, né? Inorgânico ou orgânico, por exemplo, polímeros, tintas. Ok. Qual é o objetivo de se fazer isso? Fazer a limpeza e depois fazer esses revestimentos. Por quê? Porque senão não vai ter uma adesão tão boa, né, da tinta se não fizer essa limpeza antes e o preparo da superfície. Aí pode ser que sofra, tipo assim, fiquem espaços que deem capacidade para ter a corrosão mais rápida. Por quê? Os outros colegas que participaram também podem colaborar com o Matheus. Pode ter uma exposição maior ao oxigênio, né, oxigênio úmido, fazendo que ocorra corrosão eletrolítica, né? E aí, os outros colegas concordam? O Matheus, depois teve o Igor, teve o... Porque se haver uma impureza, se a superfície não estiver 100% limpa, se houver uma sequer falha do material exposto à reação de oxidação, pode comprometer toda a estrutura. Como acontece em portões de carros, que um arranhozinho no carro danifica todo o carro por dentro. Só vai ver depois. Pois é. O negócio fica grande. Isso assim, a gente conhece isso no nosso dia a dia. Agora vamos pensar, né, sair da questão do senso comum e entrar na discussão o que está realmente acontecendo ali. Então, eu preparo a superfície para eu poder vir com essa camada protetora, seja ela metálica, normalmente
eu trabalho com óxidos, eu trabalho com hidróxido, não foi isso que vocês apresentaram? Ou Foi. solventes, substâncias orgânicas de cadeia grande, né? Epóxidos, não foi isso? Por quê? Por que eu utilizo essas substâncias? De uma forma geral, a gente não está discutindo caso individual, não, que são inúmeros os casos, né? Inúmeras as condições específicas que eu tenho que estar ali olhando a cada particularidade. Mas, de uma forma geral, vocês apresentam, é óxido insolúvel, hidróxido insolúvel. Por quê? Porque certas soluções, tipo, solubiliza a impureza. Aí, tipo assim, fica mais fácil de retirar depois, seja por meio de decapagem, de lixamento. Ela facilita a retirada e depois o preparamento dessas superfícies. Não, isso eu entendi, Matheus. Você vai utilizar determinadas substâncias que você vai solubilizar essas impurezas que estão aderidas ali na sua superfície, não é isso? E depois você vai, então, vai remover essas sujidades, né? E aí tem vários mecanismos para remover essas sujidades, para depois você vir com uma camada de ser chamado de proteção, não foi isso? Uma camada de proteção, no sentido de ser óxidos ou hidróxidos que são insolúveis em determinados meios, ou compostos orgânicos, né, de cadeia grande, que também são insolúveis em determinados meios. Qual é o objetivo de se fazer isso? Eu acho que, tipo assim, porque o ferro e o aço, eles não são atingidos, né, pelo meio alcalino. Aí os outros já são, fica mais fácil de tirar. E cada elemento, cada substância tem uma particularidade com relação ao potencial hidrogênio iônico, e eu tenho que avaliar cada um. Mas eu estou fazendo uma pergunta geral. Os outros integrantes também podem responder não só desse grupo, dos outros grupos que apresentaram. Quem tem uma opinião sobre isso? Por que eu faço isso? Qual é o objetivo? Vocês entenderam a minha pergunta? A viscosidade da aplicação da tinta, não? Tudo bem, eu tenho que ter... Quem falou da tinta aí foi o nosso amigo Natanael, é isso? Nathaniel falou, inclusive, muito bem sobre a tinta, né, as particularidades da tinta. Mas, e aí no final, seja ela a tinta, seja ela a película, né, formada pelos os metais, seja ela formada, né, dos óxidos, as substâncias inorgânicas, os polímeros, qual é a característica principal dessa película? Professora, Pode falar. essa película de revestimento, ela não pode ter contato com nenhuma impureza, porque senão ela não vai estar reagindo com a minha superfície a qual eu preciso fazer a proteção, mas sim com a impureza. Logo, se essa impureza vier a se retirar, ali na onde tinha impureza, eu vou ter uma corrosão localizada. Ou seja, essa película, essa substância a qual vai formar essa camada, ela tem que ter uma melhor aderência, ou seja, tem que ser delgada e aderente, né? Com a finalidade de diminuir o quê? A resistividade. Porque se eu vou diminuir a resistividade, eu vou ter o quê? Um menor fluxo de elétrons, uma menor corrente, né, uma intensidade de corrente, e, consequentemente, uma menor ativação da minha área anódica. Então, tudo isso que vocês falaram, né, é um processo no sentido de quê? De diminuir a resistividade do meio. Diminuir a resistividade do meio é minimizar o processo de corrosão. Então, todos esses procedimentos que foram apresentados por vocês, né, tá lá naquela ideia que o Matheus falou inicialmente. Matheus, lembra? Quando você falou, eu posso mexer no meio, não posso mexer no meio.
corrosivo, na solução eletrolítica, eu posso criar o quê? Barreiras. Esse é o caminho. Estou mexendo na resistividade do meio. É uma forma de quê? De minimizar os processos de corrosão. O Mateus, inclusive, chamou... o Mateus não, o Salomão, né? Chamou, inclusive, de combate à corrosão. Não foi isso, Salomão? Né? Que a gente falou, olha, não é bem combate, né? Mas no Vicente Gentil tem isso como combate. Né? Então, esse é um caminho. Certo? Então, é preciso entender, né, o geralzão. Tá claro isso? Mateus, Igor... e Nathaniel, vocês entenderam essa questão principal, que é diminuir a resistividade? Aí existem vários caminhos para isso, né? Quimicamente falando, fisicamente falando, e depende de todas essas características dessas variáveis que vocês colocaram aí. São inúmeras, inúmeras. Uma tinta, ela é um laboratório de química, e uma tinta, né, quem vai realmente fazer, né, a pigmentação, a pintura, né, de um determinado material, ele tem que entender muito bem essa composição e para que ele está, aonde esse material que está sendo, né, revestido com essa película vai estar onde, de que forma, que temperatura, que pressão, a que oxigenação, a que potencial hidrogeniônico. Então, tudo isso vai interferir. São N as variáveis que devem ser avaliadas nesse momento. Tá claro isso? Tá, sim. É por isso que vocês falaram da eficiência, da manutenção, né, a escolha da tinta. E aí o nosso amigo Nathaniel conseguiu descrever o capítulo muito amplo, mas ele conseguiu descrever em pequenas palavras. Em síntese, melhor dizendo, não pequenas palavras, não. Em síntese. Bom, proteção catódica. E aí, Gregório, me defina para mim o que é proteção catódica. Tem dois tipos. Vocês. O método de galvanização e o método por corrente. A de galvanização então... é você basicamente utilizar um metal que ele tem um potencial eletrônico mais negativo como sacrifício para evitar a corrosão de outro metal que ele vai virar um cátodo, que ele é menos negativo. Isso é corrosão? Que tipo de corrosão? Que tipo de mecanismo de corrosão é? Mecanismo eletroquímico, mecanismo químico ou eletrolítico? Eletrolítico. O que é corrosão eletroquímica? Todo mundo pode ajudar ele. Não é só ele, não. O que é corrosão? Pessoal, aqui é que vai voltar lá naquele capítulo 9, no capítulo 10. O que é corrosão eletroquímica? Hoje eu falei nos seminários iniciais aí. É um processo espontâneo onde surge um ADDP. E um processo espontâneo, tem uma diferença de potencial. Mas no caso da proteção catódica, qual é o procedimento que você acabou de falar? Gregório, você falou quando você coloca um eletrodo, e quais são as características desse eletrodo qual você está adicionando ao sistema? Eu tenho que pegar um eletrodo com potencial eletronegativo mais alto. Ou seja, um eletrodo que tem um potencial de oxidação maior. Perda de elétron, maior perda de elétron, para usar ele como sacrifício do material que você quer utilizar para que não ocorra a corrosão. Então, eu já tinha um par galvânico, é isso? Eu tinha um par galvânico. Alguém que ia oxidar e alguém que ia reduzir. Eu vou introduzir agora, junto a esse par galvânico, um outro eletrodo que tenha maior potencial de oxidação do que aquele eletrodo meu que eu quero proteger, porque ali ia ocorrer a corrosão. Porque ele era o meu ânodo, mas agora ele deixa de ser ânodo a partir do momento que eu vou introduzir um outro eletrodo que agora sim ele passa a ser ânodo. Então, aquele que era ânodo passa a ser o quê? Cátodo. Cátodo.
Então, que tipo de corrosão é essa? Eletroquímica, química ou eletrolítica? Eletrolítica? Não. Não, eletroquímica. Corrosão eletroquímica, porque o nosso amigo Vanderlei, ou Jonathan, não sei, falou aí, porque é um processo que Espontâneo. espontâneo, é um processo espontâneo. Eu só estou mexendo na espontaneidade da reação, adicionando mais um eletrodo, certo? Que agora tem maior potencial de oxidação. Então, ao invés de eu corroer aquele que tinha potencial de oxidação, já tinha um par galvânico, ele deixa agora de corroer, porque eu tenho alguém que vai corroer primeiro que ele, porque agora ele passa a receber os elétrons e não doar os elétrons. Essa é a proteção catódica. Eu preciso ter, você falou assim, Gregório, o eletrólito de baixa resistividade. Por quê? Que eu só aplico ela quando eu tenho um eletrólito de baixa resistividade. Porque se não for assim, não vai acontecer essa reação, esse método. Porque se o eletrólito for alta resistividade, o que acontece? O inverso. Vai passar corrente. Não vai passar corrente, eu não tenho, então, a minha reação eletroquímica, a minha corrosão eletroquímica. Aí está uma aplicação da corrosão eletroquímica. Ela era ruim, não era corrosão eletroquímica? Era ruim? Era negativo? Agora passou a ser positiva, porque a corrosão eletroquímica, no sentido de proteção catódica, ela acabou, então, fazendo que meu ânodo virasse cátodo. Eu estou protegendo o meu ânodo, que agora é cátodo, através de um fluxo de elétrons, né? Ou seja, uma corrente saindo do cátodo para o ânodo e saindo os elétrons do ânodo para o cátodo. Consequentemente, eu estou protegendo a minha região que ia corroer. Então, corrosão eletroquímica pode ser aplicada como proteção catódica. Então, a proteção catódica, com a injeção de um eletrodo de maior potencial de oxidação, é uma proteção catódica proveniente de uma corrosão eletroquímica, que é um dos tipos de proteção catódica. Tá claro isso? Alguém não entendeu isso? Pessoal, bom dia. Bom dia. Tá claro, tá Bom, claro. então vamos. Tá claro? Então agora me explicam o que é proteção catódica por corrente impressa. Proteção catódica por corrente impressa, ao invés de você usar o metal que ele é mais eletronegativo, você coloca no metal que você quer a proteção uma corrente que tem uma determinada especificação elétrica, para que com essa corrente o metal que você vai proteger não tenha perda de elétrons. Então, e aí, o que é esse tipo de corrosão? Ela é uma corrosão química, eletroquímica ou eletrolítica? Uma corrosão eletrolítica? Agora sim, eu tenho... Eletrolítica. Então, eletroquímica, eu tenho o quê? Um processo espontâneo, não é isso? Com a injeção de um novo eletrodo que tem maior potencial de oxidação. Agora não, eu não tenho um processo espontâneo. Eu tenho que aplicar uma corrente onde essa corrente, esse fluxo de corrente, lembra? Quem apresentou o capítulo que eu pedi, inclusive, para retornar, se eu não me engano, eu acho que retornamos, corrosão eletrolítica, onde eu tinha um ponto de entrada da corrente de fuga e um ponto de saída da corrente de fuga, não era isso? Que saía do circuito, por exemplo, tubulações enterradas. Foi isso? Alguém apresentou isso? Não apresentou? Alguém apresentou, não lembro se eu pedi para retornar. Mas, enfim, eu tinha, então, a área catódica e a área o quê? Anódica.
aonde estava saindo a corrente, eu tinha que ir ali, aonde tinha ocorrido a minha corrosão, que era a minha área anódica. Quando eu injeto agora um fluxo contrário, eu faço a inversão do processo e, consequentemente, eu vou o quê? Proteger o meu ânodo, porque ela vai retornar para o circuito. Então, eu tenho ali uma proteção catódica por corrente impressa. É um processo de corrosão que eletrolítico, não é espontâneo. Consequentemente, pessoal, qual deles é mais fácil de controlar? A proteção catódica por um par galvânico ou por corrosão eletroquímica, ou a proteção catódica por corrosão eletrolítica, ou seja, corrente impressa. Eletroquímica. A eletroquímica é mais simples de se controlar. Quem mais tem outra opinião, Salomão? Alguém? Gente, pensa num processo industrial. Creio que seja também a galvânica também, porque é um processo mais fácil e não precisa de regulagens, é só ter em mente o cátodo e o ânodo que vai usar, né? Não, sem dúvida, se eu for, né, montar um sistema, construir toda a parte, né, de cálculos matemáticos, a corrosão, a proteção catódica, né, para o par galvânico, ou seja, corrosão eletroquímica, ela é muito mais simples. Porém, a que vai dar resultado no campo é a corrosão, a proteção catódica com corrente impressa. Por quê? Porque eu tenho como controlar a quantidade de o quê? De corrente que eu estou injetando no sistema. Eu tenho que calcular a resistividade do solo. Por isso que quando o Gregório falou que quando eu tenho eletrólitos de baixa resistividade, eu uso par galvânico. Mas quando eu tenho eletrólitos de alta resistividade, eu tenho que romper essa resistividade da minha solução eletrolítica. Então, eu tenho que introduzir uma corrente com uma maior intensidade. Então, isso eu tenho como ferramentas físicas e matemáticas, que nós não vamos entrar aqui nos cálculos, como fazer isso. Consequentemente, industrialmente, quando eu falei para vocês, a proteção catódica por corrente impressa é a mais indicada, como se diz, a menina dos olhos do sistema de proteção, né? E ainda, no sentido de proteção, né, de uma forma geral, ou melhor, de minimizar os processos de corrosão, é a proteção catódica com corrente impressa. Para isso, eu preciso de muita matemática, eu preciso de muita física, porque eu tenho que calcular resistividade, eu tenho que calcular, então, a intensidade dessa corrente, eu tenho que calcular a profundidade que eu vou ter os meus eletrodos. E isso é muito trabalhoso, exige muita experiência. Como eu tinha dito para vocês, tem gente que se especializa só em proteção catódica por corrente impressa. Aqui eu quero que vocês entendam. O que é proteção catódica por corrente impressa? É um sistema de corrosão eletrolítica, ou seja, eu vou injetar um fluxo de corrente onde eu faço com que a minha área anódica deixe de corroer e, logicamente, eu vou retornar o fluxo de corrente para o meu sistema de origem. Tá? E, consequentemente, isso faz com que eu posso projetar aqui o texto, porque eu acho que o desenho facilita a nossa compreensão. Deixa eu ver aqui, deixa eu só, vou voltar aqui em proteção catódica, só aqui, proteção anódica. Vamos fechar os slides meninos, aí eu volto aqui, eu ainda vou ter uns tempinhos. Não precisa tirar não, volta lá na proteção anódica. Só para usar o slide, para depois vocês não terem que voltar de novo. Isso, projeta ele aí, proteção anódica. Eu ainda vou voltar aqui na proteção. O que é proteção anódica? Então, fala para mim a diferença de proteção catódica, par galvânico, proteção catódica por corrente impressa e proteção anódica. Quem consegue definir cada uma delas para mim?
Ou melhor, vamos lá. O que é proteção anódica? Quem é que falou? Felipe? Não, fui eu, Igor. Igor, eu me perdi, hein? Como eu falei anteriormente na apresentação, uma das diferenças da proteção anódica e catódica é que a proteção anódica só pode ser aplicada para metais ou ligas que se passivam, já a catódica em todos os materiais metálicos. Isso. O Igor, o que é a passivação? Não sei não, professor. Porque você falou que eu posso aplicar a proteção anódica nos metais que se passivam. O que é a passivação? Alguém pode ajudar o Igor, por favor? Seria um processo espontâneo, sem nenhuma ação. Qual era a função? Eu vou falar, Salomão, eu ia chamar você. Pode falar para mim. A passivação está relacionada ao igualar o mais próximo possível os potenciais de oxidação, ou potencial de hidrogênio, correto? Não, a polarização, sim. A polarização é a ideia de aproximar os potenciais. A passivação. O que seria a passivação? Eu estou passivando o meio. Professora, seria criar uma barreira de revestimento? A barreira de revestimento. É a barreira de revestimento. Né? Então, é a película? É a película? Aí, Salomão, você apresentou sobre os inibidores anódicos e sobre os inibidores o quê? Catódicos. Catódicos. Qual que era a função do inibidor anódico? Ele criava um filme de proteção aderente na minha superfície, principalmente no lado anódico. Principalmente no lado anódico, né? No caso do catódico, o que era o inibidor catódico? Ele também formava um filme protetor, no entanto que atuava no lado catódico, no lado onde os íons metálicos, tecnicamente, iam ser atraídos. E formava o quê? Hidróxidos? Insolúveis? Sim. Então, cadê o nosso amigo Igor? Né? A proteção anódica, ela é possível só para alguns metais que formam o quê? Hidróxidos não solúveis. Ou seja, ou hidróxidos e óxidos, né? Agora, qual que é a diferença, então, da proteção anódica para a passivação? Anódica e catódica. Ou é a mesma coisa? A passivação anódica, ela reprime a ação da corrosão. Agora, a passivação catódica, ela já inibe ou reduz a ação da redução E se eu na minha reduzo a superfície. ação da redução, isso, eu reduzo a ação da reação de redução, como? Aonde está ocorrendo redução é o meu agente oxidante, eu tenho menor fluxo de corrente no sentido da ação de quem? Do meu agente oxidante. Consequentemente, eu diminuo a atividade da área anódica, do potencial. E aí eu vou diminuir também a corrosão na minha área anódica. Aumentando assim a resistividade do meu sistema. Aumentando assim a resistividade do meu sistema, né? E como você falou, inclusive, isso é mais seguro, não é? A passivação catódica do que o quê? A passivação anódica, porque na passivação anódica, se você não garantir que a película ficou totalmente delgada e aderente, se tiver uma perfuração, corrosão por pitch acentuada, porque o tamanho da área anódica em relação à área catódica. Então, a
proteção anódica Professor. é uma passivação forçada. Eu crio condições que eu tenha controle da aderência da película e da formação da película. No caso lá, os inibidores, né, eu não tenho todo o controle com relação à passivação. No caso da proteção anódica, eu controlo o tempo de formação da película, eu controlo a espessura da película, eu controlo a área coberta pela película. É um processo controlado, consequentemente, mais eficiente. Agora, logicamente, ele não é tão eficiente quanto a proteção catódica. Por quê? Porque ele só vai ser aplicado nos elementos químicos, metálicos, que têm a capacidade de formar os seus óxidos insolúveis naquele meio e com essas características de formar películas aderentes e delgadas. Mas eu posso controlar essa formação de película na proteção anódica. Pode falar, alguém? Sim. Eu tenho que me arrumar para o estágio, eu vou ter que sair da aula. Tá, eu já vou encerrar aqui. Eu vou só fazer uma síntese aqui, não vai dar tempo de eu voltar lá, mas eu vou fazer uma síntese aqui. Proteção catódica, o par galvânico, né? Ou, melhor dizendo, corrosão eletroquímica. Proteção catódica, corrente impressa ou corrosão eletrolítica. E proteção anódica, que nada mais é do que a passivação, né? Só que uma passivação controlada, com controle. Qual desses, se vocês fossem enumerar, qual deles é o melhor e por quê? Só isso. Não vou adentrar mais, eu ia voltar no desenho, mas não vai dar tempo. Perdão, professora, mas... Pode falar. Eu acredito que por galvanização é melhor, por questão de praticidade, mas que ele abrange geral e é mais simples de se fazer. Você, Salomão, pode falar. A questão é que eu não consegui entender, porque a minha internet tá bem ruinzinha e ficou travando o áudio da senhora. Tá, eu vou falar novamente, então, só repetir. Eu perguntei assim, dentro dos processos de proteção, né, são inúmeros, mas selecionei 3 que são os mais importantes, que eles resumem todos os outros, que é a proteção catódica por corrente impressa, a proteção catódica por corrosão eletroquímica, ou seja, par galvânico, né, e a proteção anódica. Entre esses 3, se você fosse, né, pensar em termos aplicação industrial, qual deles você utilizaria? A de corrente impressa. A de corrente impressa. Essa é a melhor proteção. Não existe outra igual. Posso fazer associação? Posso. Como vocês já tinham falado aí, não sei, alguém falou, inclusive, posso utilizar associação. Mas a mais eficiente é a proteção catódica por corrente impressa. Eu vou deixar lá para vocês, eu gostaria de explicar um pouco mais sobre a proteção catódica por corrente impressa. Eu vou deixar um vídeo para vocês lá na plataforma Moodle, com relação a isso, tá? Com o desenho, eu queria aqui trabalhar em cima da imagem, mas não vai dar tempo. Eu vou deixar o vídeo lá na plataforma Moodle. Porque eu preciso ter entendido bem a parte de corrosão eletrolítica, o processo de eletrólise, para que eu possa entender proteção catódica por corrente impressa. Ela é a mais difícil de se aplicar no campo, no sentido de cálculos, né? Mas, por outro lado, é a que nós temos mais controle, e hoje, na área industrial, é a que deve e é muito aplicada no campo, tá? Então, quem tiver a oportunidade depois, quiser entender um pouco melhor sobre isso, vale a pena para vocês que são futuros engenheiros, tá? Proteção catódica por corrente impressa.
Ok? Tudo bem, pessoal? Há alguma dúvida de uma forma geral? Nós falamos no nosso seminário, né, resumindo tudo que foi dito aqui. A questão da eletroquímica no processo de corrosão, os conceitos de os mecanismos, né, os conceitos de mecanismo de corrosão, de morfologia de corrosão, de meios corrosivos e agora de controle, ou melhor dizendo, para minimizar os processos de corrosão. Então, o livro traz exatamente esses pontos, né? A parte conceitual, a parte de incompreensão com relação aos mecanismos e formas e a parte de proteção, ou minimizar os processos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ainda há 1 minuto, por favor, podem fazer. Perguntas? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Todo mundo compreendeu? Sim, Pode as falar, explicações foram realmente muito boas. Eu vou deixar o vídeo lá com relação a esse tema e da seguinte forma, a gente vai tentar lançar as notas de vocês hoje, no máximo até amanhã, e caso algum aluno ainda fique com alguma limitação aí com relação à nota, por favor, me procure. Provavelmente até amanhã de manhã está tudo lançado. Então, vocês têm aí o meu contato, não tem? Qual que é o representante da turma? Não temos. Não temos? Então, anotem meu telefone. Vocês têm meu telefone? Eu, pelo menos, não, professora. Então, pode anotar aí. É 034 prefixo. Sim. 988 340017. Repetindo, 034 prefixo 988 340017. Eu vou lançar as notas, vocês conferem as notas, vê se vocês concordam com as notas. Caso há uma discordância com relação à nota, você pode entrar em contato comigo. Porque, caso você discorde, a gente tem ainda mais uma possibilidade, que é uma avaliação. Tá? Então, a gente aplica uma avaliação. Então, não concordei com a minha nota, professor, não tem problema não. A gente aplica uma avaliação. Tá ok, pessoal? Mais alguma observação? Certinho, professora. Certinho, o pessoal já foi embora. Olha, pessoal, assim, eu acredito que o trabalho foi muito tumultuado, mas a gente tentou aqui passar para vocês a aplicação da química dentro da área, né, das engenharias. Tentando aí de uma forma bem sintética, né, trabalhar esses conteúdos aí com os senhores, tá? Agradecer a participação de todos nos seminários. Os seminários, isso é normal, esse grau de dificuldade, alguns, né, com mais ou com menos, mas isso faz parte do nosso aprendizado. Nós vamos aprendendo dessa forma. Então, parabéns a todos pelo esforço e pela dedicação. Foi um prazer trabalhar com os senhores. E aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, por favor. Foi um prazer trabalhar com a senhora também, professora. Essas aulas aí foram meio corridas, né? Foram muitos temas e muito conteúdo durante um curto período de tempo, mas acabou sendo legal. Eu concordo. Infelizmente, assim, a gente demanda um tempo maior inicial no sentido de nivelamento, né? Mas eu confesso, Salomão, que eu também não estou satisfeita, não, nesse sentido. Eu acredito que eu preciso reduzir o tempo inicial e aumentar esse tempo final, para que a gente tenha uma eficiência maior. Ou seja, que eu tenha mais tempo de fazer essas discussões, porque aqui a gente ficou muita coisa que eu gostaria de ter dito e não pude, né? Não foi possível por causa do tempo. Mas é assim que a gente vai corrigindo, né, com os erros. Então, eu acredito que no próximo semestre eu consiga diminuir um pouco mais, né, o tempo inicial, tá? Para que a gente tenha
apesar do que eu tinha colocado para vocês, que esse tema aqui, ele é um tópico, né, do conteúdo de Química Geral, que é Eletroquímica. A gente que tenta trazer para a forma de seminário, porque ele traz o tópico de corrosão, e corrosão para engenheiro não é a química, né, é a parte da química importante para a área de vocês, é a parte de corrosão. Tá? Então, eu particularmente sugeria, né, para a área que desenvolve, né, o programa de vocês, que pensasse, né, em talvez tirar a Química Geral e colocar a corrosão, se não for possível introduzir a disciplina de corrosão, então que retirasse Química Geral. Mas eu acredito que é por causa desse nivelamento que eles fazem isso, né? Mas, enfim, é a parte da química aplicada à engenharia, ok? Eu espero que os senhores tenham tido essa ideia geral. E, a partir daí, quem se interessar pelo assunto, né, eu acredito que vai buscar e vai estudar com mais detalhes. Tá ok? Tá joia. Até mais, professora. Até mais, até mais. Ok, professora. Ok, Jonathan? Jonathan estava Esqueci de baixar a preocupado, né, lista de Jonathan? presente. Pois é. Opa, vou baixar a lista de presença aqui, baixei a lista de presença, vou baixar o vídeo, tá? E vou colocar um vídeo aí também com relação à corrosão, proteção catódica por corrente inversa, tá bom? Tchau, professora. Então, Até mais. tchau, pessoal. Tá Boas joia. férias, Obrigadão, viu? até o ano que vem, mas eu não serei mais professora de vocês, mas até o próximo ano letivo, aí, se Deus quiser. 2021, né? Nós estamos despedindo de 2020. Nossa, que ano bom. Tchau, tchau. Até mais.